Hello, boys and girls! Olá, meninos e meninas! Todos prontos? Então, a gente vai começar a nossa English Class de hoje. E hoje a gente tem um tema muito especial que está voltado exatamente à nossa querida cidade, Vitória de Santo Antão. É isso mesmo, gente! Essa batalha das tabocas que nós estamos aí vivenciando, que foi algo e será sempre algo maravilhoso, super importante para a nossa cidade. Claro que dentro da nossa aula de língua inglesa também teria algo sobre essa influência. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Então fica ligadinho até o final que você vai ter muito aprendizado. Combinado? Então, como a gente diz na língua inglesa, let's go! Bom, tema de hoje é esse aqui, gente, ó, influência estrangeira em Vitória de Santo Antão. É isso mesmo, é chique, a nossa cidade é muito chique. Gente, a gente sabe que a Batalha das Tabocas aconteceu há muito tempo e é algo que a gente tem o maior orgulho em vivenciar e a gente precisa ter essa vivência realmente. E claro, como eu falei anteriormente, a nossa aula de língua inglesa foi procurar alguns registros dessa influência estrangeira em algumas coisas que foram feitas, que foram trazidas para a nossa cidade. Então fica bem ligadinho aí porque ó, é cultura, é aprendizado que você vai ter na nossa aula de hoje. Bom, destacar aqui o nosso objetivo, né, gente? Que é exatamente o de destacar a importância da influência estrangeira na construção das ferrovias. É isso mesmo, gente. Nossas ferrovias aqui que passam por Vitória de Santo Antão tem aí uma influência estrangeira maravilhosa, tá? E a gente vai exatamente se debruçar a partir de agora nessas influências. Quais foram as influências, como é que veio até a nossa cidade e como ajudou para o desenvolvimento também econômico, tá? E social também da nossa cidade. Então vamos nos debruçar a partir de agora. Como a gente fala em língua inglesa, let's go! Bom, objetivos mostrados, aí a gente vem com essa imagem. Gente, imagem maravilhosa, vê? Que coisa maravilhosa. Será que você aí de casa sabe me dizer, sem nem olhar aqui abaixo, que ponto é esse da nossa cidade? Com certeza você aí de casa já deve ter passado várias e várias vezes. Gente, essa foto aqui é bem antiguinha. Vê aí os automóveis na frente. Então, gente, quem colocou aí que seria aquela estação que a gente tem aqui bem no centro da cidade? Então, está certíssimo. Gente, essa estação aí foi um marco e até hoje é algo que faz parte, sim, da nossa história e que, se Deus quiser, vai ser sempre mantido em nossa memória e também nos nossos registros, tá bom? Então, a gente tem aí algumas anotações, tá, dessa estação ferroviária, que era chamada de Central de Pernambuco. E olha aí o ano, gente, 1886 a 1904, mais ou menos, foi esse ano aí que foi gerado esse nome para ela. E também teve essa influência, olha, da Great Western. Gente, essa aí foi exatamente a empresa que trouxe essas construções através aí também das ferrovias. Então, ela aí que foi a responsável por dar continuação aí a essas estradas de ferro, as nossas ferrovias. E olha aí o ano mais ou menos que elas estavam, 1904 até o quê? 1950 foi quando elas assumiram aí essas ferrovias. Também foi chamada de quê? De Rede Ferroviária do Nordeste. Gente, e qual foi aí a época mais ou menos? 1950 até 1975. Ó, história dentro da língua inglesa. Que maravilha! E depois a gente tem aí essa sigla aí, que é exatamente o domínio aí, foi passado para ser uma rodovia ferroviária federal em 1975 até 1996. Então, a gente olhando só essas datas aqui, a gente já tem uma bagagem, né, para o que vocês terão a seguir. Então, analisou bem a imagem, agora a gente vem com a história. É isso mesmo, a história dessa linha. Como é que foi construída e por quem? Vê só.
A Estrada de Ferro Central de Pernambuco, que foi o nome dado aí, foi aberta em quando? 1885. 1900 não, 1800, tá? Faz tempo. E ela fazia o que? A linha Recife a Jaboatão. Qual foi a empresa, gente? Eu citei no primeiro aí, ó. Great Western do Brasil. Então, a gente, pelo nome dessa empresa, a gente já deve ter uma noção que não é um nome popular não, né, gente? Então, é uma empresa realmente inglesa, tá? Ela tem origem, ela tem fundação na Inglaterra. E aí ela veio exatamente para ajudar a construir essas ferrovias aqui em Pernambuco. Vê que orgulho, gente! Então, pouquinho da história continua com essa imagem aqui, que foi o telegrama. Então, a gente tem aí esse telegrama. Observa uma coisa, que quando eu estava fazendo a construção, exatamente a elaboração dessa aula, eu dei uma olhada nas escritas, gente. Então, é bom a gente ter uma noção aí de como eram escritas algumas palavras da língua portuguesa, principalmente aí nesse tema. Dá uma olhadinha que telegramas aí está escrito com 2 letras M. Então, a gente já tem uma particularidade aí da nossa língua portuguesa, como era escrita. Vê que interessante. Algumas palavras, gente, elas foram modificadas. Então, nas aulas de língua portuguesa, se vocês ainda não estudaram, vocês terão acesso a isso aí, porque é uma língua viva. Então, ela tem aí, ó, essas variações. Então, eu achei super importante essa escrita de telegramas, tá? Só que a gente tem algo explicando por que esse telegramas. Então, a gente tem aí, ó, a notícia de quê? De inauguração dessa linha ferroviária. E a gente tem aí a data em 13 de março de 1886. Então, foi o ano aí em que esse telegrama foi colocado para a população, tá? E falando sobre a inauguração, fazendo um convite para a inauguração, certo? Que na verdade aí, ó, já havia acontecido, se você ler direitinho aí esse telegrama. E aí a gente tem, não foi de uma vez, a gente sabe que nenhuma construção segue assim de uma vez, então aos poucos a linha foi crescendo, foi se estendendo e chegando até o extremo, tá? Em Salgueiro, por volta de 1963. Então a gente teve aí, ó, um longo período, tá? Pouco a pouco essa linha foi se estendendo. Agora, gente, observando aí esse telegrama e sabendo algumas datas, vamos dar continuação. Por quê? A gente tem aí também um foco. 1950. O que foi que aconteceu aí em 1950? A União incorporou a rede da Great Western, que é a empresa inglesa, tá? E ela passou a se chamar Rede Ferroviária do Nordeste, já que foi trazida exatamente para esse ponto, Nordeste. E passou aí para ter essa sigla EFCP, tá? E a gente colocou, no caso aí, eles passaram a se chamar também Linha Centro. Então, a FCP passou a se chamar Linha Centro. Então, antes era chamada de Ferroviária do Nordeste, depois já passou para a Linha Centro, tá? E essa linha aí, como toda a linha ferroviária, a rede ferroviária, passou a ser controlada, gente, pela Rede Ferroviária Federal. Que se vocês notarem, e assim, eu já anotei alguns pontos que tem as linhas ferroviárias aqui em Vitória de Santo Antão, e eu vi essa placa, e me batia essa curiosidade, por que essa sigla RFF-SA? E aí eu fui, claro, saber o motivo dessa sigla, o que significava essa sigla. Então, é exatamente a Rede Ferroviária Federal. Então, passou a controlar aí a partir de 1957. Então, a gente teve aí, gente, esse histórico, tá? Então, a partir de 1957, a Rede Ferroviária Federal começou a controlar essa linha, tá? E passou a ser operada por essa linha aí só também a partir de 1975. Então, 1957 foi quando foi passada, mas a operação de fato só ocorreu em 1975. Então, a gente tem aí fatos históricos e que a gente precisa também conhecer, porque a gente tem várias aqui em Vitória, várias redes, várias
ferrovias aqui em Vitória que a gente até não dá mais importância nos dias que nós estamos vivendo. Atualmente, a gente, como não temos mais os trens passando por nossa cidade, até que algumas pessoas esqueceram como ela foi fundamental aqui para a nossa cidade. Não só para a nossa cidade, mas para o Nordeste inteiro. E aí nós temos essa imagem aí, ó, a locomotiva a vapor dessa empresa inglesa, a Great Western, tá? E isso aí é a estação, a nossa estação aqui de Vitória de Santo Antão. Vê como ela era antes e vê como ela está hoje. Então, se você não conhece a estação, então vem aqui para Vitória conhecer um pouquinho dessa nossa história, dessa valorização aí das ferrovias, certo? Bom, aqui ele colocou nos anos de 1940, mas ficou aí em torno de 1937, mais ou menos aí essa foto poderia ser colocada, tá, gente? Não, ficou mais ou menos por volta dessa data, aí essa imagem maravilhosa. Bom, resumidamente, um pouquinho aí da história sobre a estação e das ferrovias. Agora a gente vem para quem? Para a empresa, porque o nosso foco aqui é falar sobre essa influência aí da empresa da Great Western aqui em Pernambuco. Então, conhecida como Great Western Highway, tá? E aí a gente tem ela dentro dessa construção de uma forma, gente, essencial, tá? Então, em 1872, alguns capitalistas ingleses reunidos lá em Londres, olha a distância, criaram essa empresa, ou tiveram a ideia de construir aqui, junto com a empresa Great Western, as linhas ferroviárias. Então, pensaram em criar exatamente as estradas de ferro aqui no Brasil. E aí, essa empresa, que, gente, tem um nome até bem compridinho, né? Então, nota que ela tem, ó, Great Western Highway of Brazil, Great Western of Brazil Highway Company Limited. Ou seja, é enorme. Então, eu resumo só como Great Western, que aí a gente já fica bem mais fácil a gente continuar para memorizar, tá? E aí, gente, como esse nome não é um nome tão popular, não tão fácil assim de todos falarem com uma facilidade enorme, então esse que foi conhecido aqui no Brasil como o quê? Great West, ó. Great West. Então, a Great West foi exatamente a Great Western, um nome aí mais fácil para nós brasileiros aí pronunciarmos. Então, se você já ouviu ou se você já viu em algum livro a palavra Great West, é exatamente essa empresa aí, Great Western, certo? Bom, tiveram uma ideia, trouxeram para onde? Para o Brasil. Agora, qual é o local do Brasil, assim, onde eles chegaram? Aqui, gente, no Nordeste. Na nossa terrinha. Então, como assimilar da Inglaterra a Great Western do Brasil aqui, tá? Ela começou a criar essas ligações aí de estradas de ferro, começou aí a abrir esses caminhos, tá? Então, em 1835, ela teve a ideia de fazer a ligação entre Londres e sua parte aí oeste. Então, lá em Londres, tá? A gente pode ver isso aí também, olhando a criação das linhas ferroviárias lá. A gente tem essa Great Western, que é a oficial, tá? Que foi a responsável exatamente para fazer esse percurso aí, lá em Liverpool, no Bristol. Então, a gente pode, vocês estão convidados, alunos, a procurarem aí em casa, a verem essas fotos. A gente tem vários registros também dessa estação, belíssima, tá? E aí a gente tem, o Nordeste foi o abrigo. Nota aqui essa imagem, como eu falei para vocês, nós temos a imagem aí de como é lá em Bristol, tá? Na Inglaterra, a estação. Então a gente tem os táxis, uma particularidade, eles ficam na frente esperando sempre esse pessoal chegar, tá? Não ficam em alguma parte de dentro, não. Eles ficam sempre na parte de fora. É a parte onde ficam os táxis. E aí vocês veem um monumento belíssimo, certo? Mas a nossa também é maravilhosa, não é não? Então, a gente tem aí, ó, só em 1873, a Great Western foi autorizada a começar a funcionar aqui no Brasil.
E aí a gente tem o Barão da Soledad, tá? E que conseguiu fazer essa transferência aí de concessão, e aí se chamou aí Pernambuco, para construir aí em Pernambuco essa rodovia. Bom, gente, quais foram as cidades a qual passavam aí essas estradas? Então a gente tem aí Caxangá, São Lourenço da Mata, Paudalho, temos também Tracunhaém, e aí a gente tem aí com ramais onde? Nazaré da Mata e Vitória, tá? Então a gente tem essa ligação aí também de Recife a Limoeiro. Então a gente vê aí, vai fazendo um traçado, né? Então a gente teve a inauguração aí das obras em 1879, tá? Lá em Santo Amaro. Então quem conhece o Recife sabe onde é que fica, bem direitinho, o bairro de Santo Amaro, então foi lá. E foi também com a presença aí do presidente da província de Pernambuco no momento. Então, gente, o que a gente mais tem aqui é história sobre esse maravilhoso acontecimento. Então, a gente tem aí, gente, com relação aí os primeiros diretores da empresa, quais foram aqui no Brasil? Então, a gente tem o James, tá? O James Ferguson, o David Davis, o Hugh Robert, temos também o Alfred Phillips, Edward Head, temos também o Spencer, e aí, gente, a gente tem aí também uma particularidade que, com a saída, tá, do Hugh Robert e do Frank Parrish, passou a fazer parte da diretoria. Então, houve um momento aí que o Robert saiu e aí quem entrou foi o Frank Parrish, ok? Bom, nomes não tão comuns, né, gente? Pra gente, assim, ter uma pronúncia e ter uma coisinha assim a mais perto assim da gente. Mas foram esses aí os principais aí que tiveram aqui no Brasil para fazer essa obra. Bom, e a gente tem outra coisa para falar sobre esses vagões, esses trens que passavam por aqui. Gente, além de passageiros, eles levavam algo a mais? Sim, gente, super importante. A Great Western, também ela transportava os produtos da nossa região, como açúcar, feijão, algodão, madeira, álcool. Então, eles serviam, gente, de transporte, e era um transporte que na época era um transporte seguro e era considerado até bem rápido para a época, tá? Não comparando hoje em dia, que a gente tem muito mais rapidez, mas na época foi assim, aquela obra e aquele transporte que estava sendo necessário para o desenvolvimento real do nosso Nordeste. Então a gente tem aí, temos também, a empresa também construiu a Estrada de Ferro Central de Pernambuco, tá? Ligando o Recife também a Caruaru, então ponto principal. Essa ferrovia ela iniciava no bairro de Afogados, também aqui no Recife, e próximo à Casa de Detenção, que hoje a gente tem como Casa da Cultura. Então também passava por Vitória, Santo Antão, Gravatá, Bezerros e terminando em Caruaru, nossa linda e bela também Caruaru, certo? Bom, o primeiro trem, como é que foi lá em Caruaru? Gente, ele chegou todo ornamentado, né? Porque era coisa nova. Então, levando aí o governador da época, que era o Barbosa Lima, também o chefe de polícia Júlio de Mello e outras também autoridades. Então, foi o evento do momento. Outra coisa legal de saber é que na Segunda Guerra Mundial, então nessa época que aconteceu a Segunda Guerra Mundial, a empresa Great Western, no caso aí com o trem que possuía o seu nome, tá? Teve que recorrer à lenha. Por quê, gente? Ele teve que substituir o carvão de pedra, tá? Então isso aí aumentou a devastação das reservas florestais da nossa região. Então isso aí foi um problema, tá? Mas que conseguiram também dar uma solução. Então, para remediar, tá, um pouco essa situação, a empresa criou vários hortos florestais, onde eram cultivadas milhares de mudas de plantas nativas e também aclimatadas, do país. Então, passou a ter também o uso de óleo combustível. E aí, assim, gente, foi poupando a floresta, foi poupando aí as reservas que nós temos aqui no nosso Nordeste. Então, a empresa também, quando teve
essa necessidade dessa troca do carvão pela lenha, então houve também essa preocupação com prejuízo à natureza. Isso é super importante, não é? Bom, e aí a gente tem algumas linhas principais. Ela possuía 4, tá? Que seria a Recife Nova, tá? Recife Nova Cruz, Recife Albuquerque, né? Recife Jaraguá e Paulo Afonso. Gente, é muita história que tem sobre essas linhas ferroviárias. A empresa também chegou a possuir uma rede ferroviária de mais de 1.600 quilômetros distribuídos entre os estados da Paraíba, Pernambuco e Alagoas. Então, gente, o Nordeste foi o foco realmente dessas ferrovias. Então, tiveram muitas coisas aí para serem feitas. Muito tempo se levou, sim, mas a obra realmente ajudou e muito, tá? E um pouquinho aí da história da Great Western, claro que não pode estar fora do nosso Nordeste, porque foi exatamente aqui no Nordeste que a empresa trouxe essas transformações, que criou aí essas transformações com os trens, com as ferrovias. Então, a parte econômica foi super favorecida, sim, e muito. E os locais aqui, a cidade, e as cidades por onde passavam, também puderam ter essa visão de crescimento. Então, foi um marco, assim, maravilhoso. E a gente tem essas memórias hoje em dia que não podem jamais ser esquecidas. E é exatamente aí, ó, a influência que nós temos, exatamente estrangeira, para essa confecção dessas rodovias, tá? Então, na imagem vocês têm a estação, tá? Em 1925, olha como era. E agora nós temos também algumas imagens que foram resgatadas aí, gente, maravilhosa por sinal, como era a nossa estação, muito, mas muito movimentada, tá? Infelizmente, não está funcionando até os dias de hoje, mas na época foi um marco e tanto. Também temos aí, ó, em 1937, olha como eram as fachadas, tá? E também a foto abaixo, também a estação aí em 2002, então já temos aí mais recente, embora esteja em preto e branco, ela já foi aí em 2002. Então, essa estação, ela serviu de muito crescimento para Vitória de Santo Antão e também para as regiões onde passavam esses trens. E aí a gente fica agora com essas lembranças que a gente tem em nossa cidade e é exatamente esse ponto aqui dessas duas imagens, uma que a gente está mais atual e a outra que é exatamente o trem passando por ela, que é a nossa Ponte de Gaiola, a famosa Ponte de Gaiola aqui de Vitória de Santo Antão. Então a gente tem aí, ó, uma coisa que fica até hoje. Nós temos essa reforma que foi feita por volta mais ou menos 2009, 2010, foi feita a reforma na estação. Então ela já serviu também de ponto para ser feito alguns artesanatos, tá? Alguns cursos ali também serviram, ela serviu de apoio para essas pessoas também colocarem em prática aí a sua arte. E hoje, graças a Deus, ela é vista como realmente ela deve ser, não abandonada, e sim algo que deve ser preservado. Porque a nossa cultura que está aí, né, gente? É um pouquinho do nosso passado que a gente tem que construir, porque gerações futuras precisam conhecer e precisa conservar. Então é o que a gente pede também. Quando você vier à Vitória, procura esses pontos que a gente tem em nossa cidade, procura se informar direitinho sobre os nossos bens que a gente tem conservados aqui na nossa cidade, porque o 3 de agosto é só uma das datas que nós temos super importantes em nossa cidade, mas a gente tem também muita história com as nossas arquiteturas, certo? Bom, a nossa aulinha de inglês, linda e maravilhosa, sobre o estrangeirismo aí, essa inclusão da ligação aí estrangeira em nossa cidade, fica por aqui. Agora eu deixo para você também uma reflexão. The world is changed by your example, not your opinion. Então, o mundo é mudado pelo seu exemplo e não pela sua opinião. Então, fica ligadinho aí.
E vem mais coisas, tá, gente? Sobre nossa cidade. Então, ó, beijo no coração, fica com Deus e até a próxima English Class.